Anteriormente, no Entre ONGs Brasil. Arroz e feijão, tem pessoas que têm a capacidade de chegar lá e falar: mas tendo arroz e feijão, quem está com fome come qualquer coisa. Então, se você come, minhas crianças não comem qualquer coisa. Só a mulher pode confeccionar. Não, os homens também são convidados a fazerem um absorvente. Então, Esse é um absorvente ecológico? Esse é Posso um ver? absorvente, ó, pode abrir. Esse foi produzido, pra você ver como muda, né? Esse foi produzido... Só pra ver, hein, Wagner? Tá usando não. Entre ONGs Brasil. Oi, meus queridos amigos e amigas. Estamos iniciando aqui um podcast hoje com duas convidadas, a Alexandra do El Palais e a Ju do Rebu, né? Sejam bem-vindas. E de antemão também quero agradecer a consultoria Alba, né, com a dona Rosa, que é uma grande visionária aí do terceiro setor também, né, com seu trabalho e experiência, né, está envolvida, sempre dando um amparo para o terceiro setor. Ao Wagner também, nosso jornalista da TV Social 3, que está aqui conosco. E sejam bem-vindas, tá? Obrigada. Alexandra, Wagner, você quer falar alguma coisa antes? Eu quero falar muito obrigado por estar aqui hoje, né? O senhor proporcionou esse momento para nós. E pau no gato. Então, o momento é nosso, né? É delas, na verdade. Sim. Então, meninas, Alexandra, há alguns segundos atrás, né, eu falei do nome. E quem criou esse nome? Qual a origem desse nome, dessa instituição sua? Quando começamos o trabalho social, tinha uma moça que me doava legumes e verduras. E até então era só uma entrega de marmita. E ela chegou assim e falou assim: você precisa dar um nome para o seu trabalho. Eu falei: mas por que eu preciso dar um nome? Ela falou: não, você precisa dar um nome, porque se você não der um nome, as pessoas não vão conhecer e tal. Eu falei: e agora? Ela, inclusive, foi por causa dela que abrimos a página no Instagram. Então fomos procurar um nome, né? Nós somos coligados à igreja. A ONG ela é individual, né? Mas eu sou pastora e a igreja chama Missão. E eu queria algo que lembrasse missão, aí colocamos Missão. E muitas das pessoas acham que as pessoas que estão na rua estão porque são sem vergonha, porque eles têm uma visão que eles são livres. Eu faço o que eu quero. Eu tô na rua porque eu faço o que eu quero. Então, fui procurar os nomes. Eu significa Deus. Palais, libertador. Então, o que a gente tenta é mostrar para eles que eles não são livres. Entendeu? Que eles podem ter um libertador, que eles podem ser livres realmente. Porque a droga, ela aprisiona. Eles vivem, na realidade, numa prisão que, na mente deles, eles acham que estão assim, sou livre, porque eu durmo a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero, eu uso a minha droga do jeito que eu quero, só que eles não estão. Então, por isso que surgiu Libertador, trazer a liberdade. Nós queremos lembrá-los que eles podem sim ser livres, que eles não são, e nós tentamos trazer a liberdade realmente para a vida deles. Muito bom. E a ONG de vocês, Juliana, Rebu, né? Onde vocês encontraram esse nome? Qual o sentido e significado? Qual o propósito dessa ONG com esse nome? Hoje nós somos um instituto, né? Mas realmente a gente usa mais o nome Rebu, que é com 2 Bs e U e um acento no U. E ele vem dessa ideia de rebobinar, que é o negócio da fita, né? Os mais novos não vão lembrar, né, da fita, mas lembrando aí quem rebobinar, tinha que rever a fita. E a gente revê os nossos conceitos. A gente tem um pilar muito importante, que é a da sustentabilidade. E para a gente rever e a gente começar a pensar em coisas mais sustentáveis, um mundo mais sustentável. E o nosso principal projeto é um projeto de combate à pobreza menstrual, que envolve exatamente utilizar os absorventes ecológicos. Então, tudo a ver aí de rever o conceito e a gente se reinventar. Bacana, hein? O Wagner veio até na memória dele, da rebobinagem, que na década de 70 ele trabalhou muito com essas fitas, né, Wagner? Sim, nós trabalhamos bastante com fitas, né? Fitas de público adulto, né? Nós fazíamos muitos filmes aqui em São Paulo, editávamos muito disso daí. Mas isso aí já passou, né? Agora nós só mexemos com mídias digitais sociais. E, aproveitando aqui, quantas pessoas vocês estão atingindo, cada um de vocês, com o trabalho que vocês realizam? E qual a abrangência do trabalho? São trabalhos de ações pontuais? São feitos mensalmente?
A Eu Palê, ela vai 3 vezes a semana com entrega de marmitas solidárias. Marmita, remédio, porque nós temos uma farmácia solidária dentro da ONG. Então, tem usuários que têm asma, tem algumas doenças, a gente consegue atender com medicação. As roupas. E atendemos a comunidade também. Então, eu tenho 300 famílias cadastradas, onde essas famílias recebem cesta básica. O local, nós temos um local próprio agora e acabamos uma reforma, já estamos atendendo com psicóloga. Estou com uma psicóloga a cada 15 dias atendendo a comunidade. E estamos aí para esse mês inaugurar uma oficina de confeitaria para crianças e adolescentes, a de xadrez e a de inglês. Então, a gente tenta atender num todo a comunidade. O nosso projeto ele tem 4 pilares, né? Ele atua com o empreendedorismo e a gente é bem novo, então os nossos números são bem pequenos ainda. A gente tem menos de um ano, estamos fazendo aí 11 meses no final do mês e a gente já foi um período bem itinerante. Então, com o empreendedorismo, que é a confecção do absorvente ecológico, foram 70 pessoas. A gente fala pessoas, né? Porque todo mundo acha que absorvente ecológico só mulher pode confeccionar. Não, os homens também são convidados a fazerem um absorvente. Então, a gente Esse é um absorvente ecológico? Esse é Posso um ver? absorvente, ó, pode abrir. Esse foi produzido, para você ver como muda, né? Esse foi produzido... Só pra ver, hein, Wagner? Tá usando lá. Pode abrir aqui, eu quero Foi ver como que é. produzido em Produzido. Fortaleza, né, no Ceará. Ele é... E esse aqui foi em Manaus, ó. Você vê que ele pode mudar a forma, ele pode se adaptar conforme Aí, esse lado aqui fica pra cima, assim? Ou é o contrário? Não, esse Mostra aí aqui, pra ó, gente deixa aí. eu mostrar. Esse aqui vai pra calcinha, ó, pra fechar. Opa, essa é uma opção com botão. Certo. E esse é o esse com aqui, velcro. Aí a mulher põe assim na calcinha e fica aqui, E tipo... você pode ver que esse é mais confortável, porque É vai bom pra- mesmo. Parece bom mesmo. ele é bem confortável, vai pra vulva, Aí- que é o que a gente chama. E esse aqui O pra ideal calcinha. é usar uma vez e lavar, né? Isso, você usa e lava por um período aí de 3 anos, ele dura. Ele tem essa durabilidade. E aí foram mais de 70 pessoas que a gente já atingiu em 5 estados. E das que receberam, porque a gente faz essa doação, foram mais de 1.300 absorventes, assim, arredondando, 1.300 absorventes que a gente já doou. E além da doação, a gente também tem um outro pilar, que é o pilar do educacional. Esse pilar a gente faz doação não só por doar, a gente também quer educar como fazer, como ensinar, né, a lavar, porque muitas pessoas estão vendo pela primeira vez na minha mão. E aí a gente tem essa missão de ensinar, e para não gerar nenhum tipo de doença, porque se ele tiver mal lavado e usar de novo, ele pode gerar algum tipo de doença. Então, esse pilar do educacional já foram mais de 650 mulheres que já passaram por esse processo educacional também com a gente. Então, são vários pilares que a gente acaba atuando, e os outros 2 pilares, né, que é o social, que a gente tem essa missão de doar, e a sustentabilidade, né, que eu já falei desde o começo, e eu acho que isso está bem transversal em todas as nossas ações. Ótimo. Bacana, interessante, né? Eu nunca tinha visto não. assim, de perto. Mas tá crescendo? O pessoal tá aderindo bem a... Eu não vou te falar que a adesão é 100%, porque nunca é, né? Então, a adesão, ela ainda é aos poucos, mas tem crescido muito. E tem mulher já no Rebu que já vende isso na comunidade. Então, como a gente passa em comunidades muito vulneráveis, do norte e do nordeste, se você pensar, aqui é mais fácil o frete, chega rápido, chega às vezes até em 48 horas, 24 horas. Para o norte, né, é um mês, às vezes, para chegar um absorvente desse, fora o custo. Então, ela poder vender localmente isso também gera um empreendimento para ela sobreviver. Interessante, né? E Alexandra, e lá com as marmitas solidárias, né? Vocês vão até o local onde eles estão ou eles vão até você lá na ONG? Como é que é esse funcionamento? Nós fazemos dessas 2 formas. Eu atendo uma parte para a comunidade, dependendo do dia, porque entendemos que tem família que às vezes não tem um gás, às vezes os pais são usuários. A grande leva que vai retirar são crianças. Se você olhar assim, se você participar de uma ação, a maioria é criança, porque o pai é usuário, a mãe também, então estão lá e não tem aquele horário desregrado. E também atendemos em volta do Rio Pequeno, né?
Nós saímos com o carro e paramos em certos pontos e entregamos. Ali é Zona Oeste, né? Rio Pequeno. Zona Oeste, Butantã. Ah, bacana. E é um público ali, né? De classe, vamos dizer, de média para alta, né? Não, eu acho que mais pro Parque dos Príncipes, onde a gente tá, é uma classe média, né? Média para baixa. A ONG, ela se encontra na rua de cima da comunidade, né? Então, a gente consegue atender quase essa parte todinha de grande pobreza, né? Aí lá vocês têm um fogão industrial, uma cozinha industrial? Estamos caminhando para isso. Quando a gente começou, a cozinha era na minha casa. Então, nós montamos um fogão industrial lá, e ficava o fogão industrial e o meu fogão normal. Conforme foi tomando forma o trabalho, muitas pessoas queriam participar. Como que eu vou colocar gente desconhecida na minha casa, né? Então, como vamos participar? Então, colocamos que a pessoa podia doar a marmita pronta, né? Então, hoje eu recebo de 3, 4 lugares, elas prontas, e eu só distribuo. Mas até o final do mês, agora, como a gente vai ter oficina de confeitaria, vamos voltar a cozinhar pelo menos uma vez por semana, ser a nossa equipe mesmo, né? Porque segunda é a cozinha de campanha que nos manda. Que é uma cozinha que é montada, o nome fala, cozinha de campanha. Elas fazem uma quantidade de refeição e distribuem entre comunidades carentes. Então, nós somos desde o ano passado, já tem mais de um ano que a gente recebe deles. De terça eu tenho um doador pontual, que já tem quase 2 anos que toda terça ele me doa. Né? E de quinta é mesclado. Ah, muito bom. É bacana, né, Wagner? Sim. E acho que, como ela é cozinheira, acho que ela cozinha bem também, né? Começou assim, né, Wagner? Começamos assim, se você olhar lá no início da página, as marmitas coloridas, porque nós não servimos resto, né? A gente fala assim, isso aqui não... Não. Então, o que a gente passa, né? A gente passa a visão que as pessoas precisam ter uma refeição confortável, né? Quando eu iniciei o trabalho, teve uma pessoa que falou assim, tem muita gente na rua, porque tem gente igual você que sustenta a rua deles. A nossa visão é que o amor constrange. De tanto porque, se eles quiserem mudar, a gente consegue interná-los em clínica. Nós temos parceria com 2 clínicas e elas nos cedem a vaga tanto feminina como a masculina. Então fica aquela, você leva a marmita hoje, aí depois você vai de novo, depois você vai de novo. Opa, tudo bem? Como é que você tá? Precisando de alguma coisa, tal? Aí você vai criando aquela amizade e quando você vê, você consegue entrar no assunto do porquê que a pessoa tá ali na rua, por que você não volta para sua casa. Minha família não me aceita. Legal, mas você pode conseguir sem eles. Então, a gente dá essa opção da internação, de serem ajudados, né? Vai colocando a visão, mostrando para eles, como eu falei para vocês, que eles não são livres. Você consegue ver que você está preso? Né? Deixamos sempre, olha, a gente está ali, se precisar de uma ajuda, corre lá com remédio, corre lá com uma roupa, corre lá com um abraço. Então, eu não tenho um mínimo problema, dependente da pessoa estar suja, se eu sentir essa necessidade, se a pessoa quiser esse abraço, a gente dá esse abraço, que eu tenho a visão que o abraço é curador, né? E, como eu estava falando para o John lá embaixo, todo mundo merece uma segunda chance, independente que a segunda chance foi ontem. Você tá aqui de novo. Poxa, tinha gente que nem olhava na cara da gente. Só pegava a marmita e saia correndo. Hoje, eles mesmos já cedem as fotos. Entende a importância da gente tirar uma foto para fazer uma postagem, né? Fala, se a gente postar, a gente consegue mais doação. Igual mês passado, a gente conseguiu para um público um corte de cabelo. Então, se você fizer um vídeo, a gente divulga, quem sabe. Fomos lá, cortamos o cabelo, servimos uma comida, né? Através desse vídeo, uma família encontrou. Aí foi criado aquele vínculo, né? Preparando o meio campo. Então, a gente vai, aos poucos, fazendo esse meio campo de resgate, né? De resgatar. Porque nem todo mundo que tá lá é porque é sem vergonha, porque gosta da droga, né? E trazer essa autoestima, esse resgate, esse amor, esse carinho, para que eles venham ter uma vida digna. Bacana, né? Ótimo. E aproveitando que vocês são 2 mulheres, né? São de 2 gerações diferentes. Vocês são todas mais velhas do que eu, porque eu nasci em 2002. E eu queria saber qual é o papel da mulher nesse século XXI, inclusive no âmbito social. Gostaria de ouvir a visão de vocês 2.
Eu vou começar, porque eu queria falar primeiro que eu vejo muito o lado humano da pessoa primeiro, antes de falar da mulher. Então, eu acho que tanto o homem quanto a mulher, e aí eu também, como especialista em diversidade, falo das pessoas não binárias também tem um papel de construir isso em conjunto. Eu acho que todo mundo deve ter um papel. Acho que primeiro ponto. Mas como mulher, e aí eu também quero tirar um pouco de alguns estereótipos que às vezes são colocados na mulher, que a mulher que tem que cuidar, a mulher que tem que fazer mais o papel social. Sim, somos maioria. Se você olhar em qualquer relatório social... 63% atualizado. Maravilhoso. Trouxe que eu não tinha esse número na cabeça. As mulheres estão mais nesse papel, né? Porque a mulher é mais cuidadosa, porque a mulher é mais... Não, eu acho que todo ser humano, né? E vindo até um pouco do que a Lê falou aqui do amor, né? Todo ser humano é capaz de amar. E todo ser humano é capaz de passar isso para alguém, de levar isso e continuar. Mas, óbvio, hoje, como você trouxe, são as mulheres que estão nessa linha de frente. Então, a gente tem essa missão de puxar, acho que, novas pessoas para ir para o social e também ser o exemplo, porque eu acho que mais do que a gente ficar aqui também, falar é importante, óbvio, mas quando você traz esse negócio, quais são os resultados, quais são as fotos, quando a gente vê as pessoas falando, né, do nosso impacto e vê o exemplo, né, esse exemplo que está ali das coisas acontecendo, a gente consegue levar mais gente junto, a gente consegue levar a comunidade. Então, falando assim, não sei se era exatamente isso que você queria ouvir, se eu estou respondendo, mas o meu ponto aqui é não deixar também só para as mulheres, porque hoje acho que as mulheres já estão com um cargo muito forte. Então, a gente tem essa missão de falar, de estar aqui para falar isso. Não queremos mais ser sozinhas, não queremos ser mais as heroínas, porque às vezes a gente é muito taxada dessa forma. A mulher é forte, a mulher é guerreira. Legal, somos, mas a gente não quer ser Mulher Maravilha. Pelo menos eu não quero ser Mulher Maravilha. Eu quero ter tempo, né? Eu quero ter divisões de tarefas em casa, no trabalho, no social. Eu quero que os homens estejam do meu lado também. Mesmo nas questões, como eu trouxe aqui, mesmo nas questões de menstruação. Por que não? Por que não ele saber? Por que não ele costurar e doar para a filha dele, para a sobrinha ou para qualquer pessoa, né? O nosso caso, né, do homem que doou, que costurou, é porque ele é professor e as alunas dele, né, numa comunidade em Parnaíba, de grande vulnerabilidade social, sofriam pobreza menstrual e ele confeccionou para doar para elas. Então, esse é um exemplo de um homem que pode ajudar, né? Então, um pouquinho. Eu comecei no social impulsionada pelo meu esposo, né? Ele, quando a gente começou realmente, ele começou assim, precisamos atender esse pessoal. Falei, como assim precisamos atender esse pessoal? E ele é o meu maior impulsionador. Hoje, como a gente estava falando, eu vejo também que são muitas mulheres, né? Quando você vai numa imersão, quando você vai numa palestra, né? Eu participei de uma palestra semana retrasada na Câmara, e, tipo assim, a grande gama é realmente mulheres. Eu creio que é porque eu acho que a gente é mais amorosa, né? Nós somos muito mais abertas a perdoar. Tanto que a grande gama, a gente estava também conversando disso, a grande gama que está na rua são homens. Você vê muito homem na rua. E eu vejo por que isso? Porque eu acho que eles são mais fechados, né? São mais os durões. Eu acho que a sociedade posta que o homem tem que ser durão, né? Eu sou forte, eu aguento. E quando você vê, o cara caiu ali. Tipo, não tem pra onde correr. O homem não se abre. Muito difícil você conseguir quebrar essa barreira pra chegar no homem pra ele se abrir. E eu vejo que a mulher, ela é mais flexível nessa parte, né? De se abrir, de acalentar, de quebrar. O homem, você vai fazer o serviço. Eu tiro por causa da gente que vai pra rua. A gente já chega, oi, tudo bem, abraça e tal. Os homens estão assim, eles já vão cercando assim, já vão mais na defensiva. Será que o cara vai vir? O que o cara vai falar? Sabe? Então, eu creio que a grande gama das mulheres estarem à frente de um trabalho social é por causa disso, que a gente é mais desafiadora, né? A gente fala, não, a gente vai lá, a gente enfia a cara, dá certo. Concordo com o que a Ju falou, eu também não quero ser Mulher Maravilha. Porque na hora que ela falou, me veio até na cabeça a imagem da Mulher Maravilha, não sei se vocês já viram, toda machucadinha, né?
Se você puxar na internet, tem uma imagem dessa e na hora me veio essa imagem. A Mulher Maravilha que aguenta tudo, mas ela tá toda machucada. Porque muitas das vezes a gente também tá assim, né? E a gente precisa desse apoio, a gente precisa do apoio do homem, precisa que o homem seja mais aberto, né? Para que as coisas venham a ser mais leves, né? Porque também tem aquele negócio, a gente consegue fazer 20 coisas ao mesmo tempo, né? Você consegue cozinhar, cuidar do filho, fazer isso, fazer aquilo, para prestar conta. O cara foca só naquilo, né? Então, mas eu creio que tudo é um processo. Que eu acho que se abrirem, homens não aceitam ser, muitos homens ainda não aceitam ser liderados por uma mulher. Como assim? Essa mulher que tá à frente, não, mas eu que devia estar, mas ele também não se abre para que isso venha acontecer. Porque muitas das vezes a gente não quer estar à frente. A gente quer ser a retaguarda, quer dar oportunidade, mas eu creio que eles que se fecham. Né? Como eu falei pra você, quem começou foi o meu esposo. Mas o negócio foi indo porque já vou ver, já faço. Quando eu vejo, já tava lá resolvendo tudo. Não, tá aqui, já tá tudo pronto, vamos pra cima. Né? Então, que venham mais homens se abrir para essa parte do social, né? Abrir a mente, abrir o espírito, para que as coisas venham crescer. Ótimo, ótimo. Gostaria de mandar um abraço aqui, até vocês falando tudo, para o IGV, né? Instituto que ajuda mulheres. Doutora Rosária Russo, um abraço. Um belo trabalho que vocês fazem de capacitação, conscientização da mulher diante do século XXI e todas as mazelas da vida. Né? Isso aí. É isso aí. E é legal vocês terem essa conscientização, né? Que não existe Mulher Maravilha, né? Só no filme fictício, né? Mas na vida humana é normal a mulher querer fazer as coisas ou não querer fazer, né? Porque ela sabe, conhece o corpo dela, conhece os seus limites, né? E só tomar cuidado com o sistema que quer impor algo para uma pessoa que está fora do alcance dela, né? E se ela achar que não alcançar aquilo, aí que ela fica ruim. Então é ter essa conscientização que vocês estão trazendo mesmo, né? Tá tudo bem, eu não sou super mulher, como também o homem não tem super homem, né? E quando ele acha que é o super homem, aí quando ele passa por um momento de dificuldade, aí é onde encontramos pessoas em vulnerabilidade social na rua, né? Ou se entregando para algum tipo de drogas, enfim. Mas é interessante esse ponto, né? Acho que todo mundo falha, todo mundo erra, todo mundo tem suas limitações, suas fraquezas, suas fragilidades. E tá tudo bem, porque somos assim. Sim, né? Ninguém é perfeito. Não temos fio elétrico, temos veias e artérias, né? Que ali por trás corre uma alma, né? Um sentimento. Ainda bem, né? Ainda bem. É isso que é bom. É que tá essa diferença da vida. E mediante isso, né? Esse trabalho maravilhoso que vocês têm, né? E como também nem tudo acontece 100%, como queremos, provavelmente deve surgir algumas dificuldades que vocês enfrentam, né? Quais são essas dificuldades que vocês enfrentam hoje, né? Quem começa? Eu? Pode ir. Gente, primeiro, voluntariado. Que nem no meu caso, não sou a Mulher Maravilha. E falta braços. Falta pessoas que vistam a mesma camisa que a gente veste, tem a mesma visão. Como eu te falei, eu no começo eu fui confrontada por um homem que olhou pra minha cara e falou que eu tava sustentando rua de vagabundo. Poxa, mas eu não posso olhar pra ele como um vagabundo, eu tenho que olhar pra ele como uma pessoa que pode se recuperar, pode ter uma vida digna. Então, já começa por aí, ter a mesma visão do que a gente tem. Largar um pouquinho o egocentrismo, né? O eu não tenho, não é problema meu. Então, o voluntariado é muito pouco. Tipo, a pessoa faz aqui, mas ela viu que dá trabalho, tudo dá trabalho na vida, gente. Viver dá trabalho, né? Então, nada cai do céu. Se você esperar assim, uau, não vai cair do céu. Então, falta braços, falta recurso, né? Você começa a trabalhar no social, pelo menos eu comecei, eu só fui abrir um CNPJ porque eu precisava de doação e queria ser transparente, não queria que viesse para minha conta. Aí você abre um CNPJ, o contador não te avisa que não é do terceiro setor. Eu nem sabia o que era terceiro setor quando eu comecei. Nem sabia. Então, falta informação, falta capacitação. É tudo assim, é tudo uma descoberta, uma grande descoberta, né? Porque eu, por exemplo, não sabia nada. Hoje eu vou atrás de me capacitar para que eu venha entender quais são os meus direitos como ONG,
né? Para que a gente venha a ter... Hoje a nossa captação é através de rede social, pede para um, pede para outro. Mas eu sei que o governo pode injetar dinheiro. Só que daí ele não te fala que você precisa ter certificações, que você precisa estar assim. Então, você só vai descobrindo no bang, né? Então, falta informação. Então, às vezes é muito difícil. E permanecer. Você vê que abre muita instituição, abre muito grupo. Mas eles não permanecem. Por quê? Porque é difícil você romper essas barreiras, né? Então, a gente é mais, como eu falo, a gente é mais teimosa, fala, não, peraí, já que eu tenho... Eu tô nessa fase, né? Já que eu tenho direito, eu vou atrás de conseguir o meu direito. Porque eu já comecei. E o impacto de eu parar, hoje, são 300 famílias que vão deixar de ser atendidas. Que na realidade, o nosso projeto é atender de ponta a ponta. É ter um censo da comunidade que a gente tá, para saber quantas famílias realmente tem ali, quantas crianças, quantos adolescentes, para que a gente venha atender de ponta a ponta, né? Não só isso. Então, é difícil, gente. É difícil, mas eu acho que o nosso setor, as nossas ONGs poderiam ser mais unidas, né? A TV social, eu acho que junta, a gente consegue saber de um de outro, ser mais aberto, os líderes, porque às vezes o líder acha que é só... Não, se eu tiver contato com ela vai interferir no meu trabalho, vai interferir na minha captação de recursos. E entender que somos um só. O nosso propósito é o mesmo. Eu ajudar de uma forma, ela ajuda de outra. E o nosso trabalho junto, vai atingir, assim, lugares altos. Vamos acabar com a pobreza. Vamos acabar com a vulnerabilidade, se todos se unirem. Sim. Eu corroboro com isso, viu? Essa questão da captação, eu acho que vocês devem ouvir muito por aqui também, né? Bastante, viu? Não tem como fugir disso, porque é burocrático, é um pouco do que ela está falando, né? Quando a gente hoje vai falar de empreendedorismo, a gente avançou bastante, por exemplo, no MEI. Mas quando a gente fala do social, a gente não avançou ainda juridicamente. E é caro, é muito caro. Um contador jurídico, todo um aparato que ela falou, que ela comentou aqui, que eu também sofri a mesma coisa, sofro ainda, né? Todo mês a gente precisa disso para sobreviver. E se a gente ficar um dia fora das regras, é multa atrás de multa, e aquilo vai virando uma avalanche que não dá, né? Então, isso eu tenho que comentar, mas pra gente, eu acredito que tem um item a mais, que é a questão, eu trabalho com gênero, e eu trabalho também com homens trans, que também menstruam. Então, a gente tem essas bandeiras que a gente carrega, que são de muito preconceito social. Então, só um minuto, você pode explicar para quem não sabe o que é um homem trans que menstrua? Porque tem muita gente que vê a gente que não sabe o que é isso. Com certeza. Um homem trans é uma pessoa que ela nasce com útero, então tem útero, mas não se identifica, né, com ser mulher. No caso, eu tenho útero, mas eu me identifico como mulher. Então, esse trans vem, né, dessa ideia de, né, virar um homem, que se transformou, e aí, com a ideia do homem, não necessariamente fazer uma cirurgia. Pode simplesmente, sou um homem trans e não quero fazer a cirurgia. Então, continua tendo um útero, continua menstruando. Aí as pessoas me falam, mas começa a tomar bastante hormônio, né? E aí, barba e tal, vai parar de menstruar? Vai. Só que o que acontece? Tem que tomar hormônio a vida inteira. Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social não têm dinheiro para o hormônio. Ou tem dinheiro, às vezes, toma assim, pingado, algumas vezes por ano e outras não. E quando ela para, né, o homem, no caso, ele para de tomar o hormônio, vem com tudo a menstruação. Então, essa pessoa continua menstruando. Então, essas pessoas precisam ser incluídas. E quando a gente fala de lei, de pensar em inclusão, um homem trans pedindo absorvente, sim, ele tem um útero, ele menstrua, a gente não tem esse preconceito e deixar ele pegar o absorvente, né? Então, tem essa questão desse lado que a gente levanta, né, de defesa das pessoas, dos homens trans, das pessoas não binárias, e isso, às vezes, afasta captação de recursos, né? Então, a gente já teve esse problema de ter esse afastamento
E então tem essas dificuldades, o fato de lidar com sangue também, que ainda é um tabu. Então tem gente que não quer investir. Por que eu vou investir nisso? É uma coisa muito íntima. Mas então, além dessa barreira da captação normal de todos os setores, eu incluiria essa para nossa, assim, que é o tabu social, né? Que eu não quero colocar meu dinheiro nisso, eu não quero colocar meu dinheiro. Então a gente tem tido esse desafio, que ele é enorme pra gente. Bacana. Grandes desafios, né? Sim. Muito. Não é fácil. Agora uma questão, acho que abrange tanto o seu trabalho, que você já falou aqui, eu acho que deve abranger o seu também. É a questão de drogas. Nós sabemos que as drogas, por mais que sejam um tabu também, um problema social, também faz parte das grandes convenções. Só para citar um exemplo, eu estava numa grande reunião e quando eu fui no banheiro, estava um monte de gente cheirando cocaína ali, né? Um monte de gente que é contra a cocaína, usando cocaína no evento contra as drogas. Uau! Meio estranho, né? Nós sabemos que as bebidas alcoólicas também não deixam de ser drogas, né? Mais lícitas, mas estão também nas grandes confraternizações. Eu queria saber se vocês são a favor da liberação de drogas, como a maconha, cocaína, ou se não são, o porquê de não ser. Eu não sou a favor. Para mim, um precipício leva a outro precipício, né? E, cara, eu cresci com... Meu pai é um ótimo cara, né? E eu cresci, por exemplo, meu pai ia pro bar, me levava junto com ele e deixava eu tomar a espuminha da cerveja. Não tem nada, né? Só que aconteceu com isso? Eu, com 15 anos, estava tomando meu primeiro porre dentro da minha casa. Automaticamente eu já fui para cocaína. Provei a maconha, não gostei, fui para cocaína. Então, automaticamente me tornei uma usuária de álcool e drogas. Que faz 7 anos agora que eu tô limpa. Então, você imagina quantas vezes foi vindo por causa do normal. Entende? Então, eu creio que tudo começa por essa... o cigarro já é uma droga. Sim. E é liberado. A bebida já é uma droga e é liberado. Se você liberar as mais pesadas, o que vai acontecer? A gente vai virar um Walking Dead aqui. Tem aquele... Qual é K9? Eu vejo uma molecada agora, usando lá em São Paulo, eles ficam parece um tortos, zumbi, assim, né? Então, você vê, antigamente era só o álcool, do álcool passou pro cigarro, aí juntou os dois, que foi pra maconha. A maconha leva a cocaína, daqui a pouco o cara tá no crack, e agora tem essa nova do K9. Então, nós precisamos entender o que é droga. Nós precisamos conscientizar, né? Tem pessoas que bebem socialmente, legal, mas tem pessoas que, a partir da bebida, já vai levando a outros. Né? Então, a gente precisa ter uma conscientização, porque eu creio que o número de usuários sendo liberado, o número vai quadruplicar. A gente vai ver muito mais gente na rua, muita mais gente mais desempregada. Por quê? Porque você vai se tornar um escravo do sistema. Essa é a minha visão. Bom. A minha visão é um pouco... não vou falar que é divergente, porque ela não diverge, né, com relação às drogas pesadas. Com relação à maconha, eu sou a favor à liberação, principalmente medicinal, porque eu acho que a gente tem causado muita barreira com relação a isso, né? A Unicamp faz muita pesquisa medicinal, tem muita gente com Alzheimer, né, que a gente sabe que foi evolução de doenças, tem doenças de crianças que também tem doenças gravíssimas, e devido aos usuários, né, que acabam indo para as drogas pesadas, a gente acaba vetando esse tipo de pesquisa em prol da ciência. Então, o meu lado é mais voltado para o lado da ciência, que eu acho que, devido a esse grande preconceito e a falta de educação, como a gente não tem educação, o alcoolismo também é uma coisa terrível, né? Então, para mim, um caminho ideal seria a educação, para a gente conseguir ir para a ciência, para a gente conseguir avançar nessa parte da ciência e também avançar para quem quiser ser usuário, porque eu posso ser ingênua aqui e falar assim, gente, desculpa, os usuários estão mais lá, o pessoal que está sofrendo lá na rua, mas na verdade, se você for na Faria Lima, se você for em vários bairros aí nobres de São Paulo, tá cheio de usuário, e tá cheio de usuário na rua sem ser penalizado. Infelizmente, quem está sendo penalizado e quem está indo para a prisão e quem está sofrendo as maiores consequências é a população pobre, né? Então, para mim, teria que ter
é que é difícil falar do Brasil atual, né? Como que a gente precisa de muita educação, a gente precisa de muita política pública para ter ferramentas de ter uma liberação mais tranquila, como acontece em alguns países, né? Nessa área da ciência e em outras áreas. Então, a minha visão é que falta muito, precisa de muito amadurecimento para essa temática, mas ela tem os benefícios. Mas eu sou totalmente contra, assim como eu também sou contra ao cigarro, que causa vários problemas. Não fumo, bebo muito pouco. E o alcoolismo, eu que também trabalhei com povos indígenas, hoje povos indígenas estão nessa questão do alcoolismo, nessa dependência que traz suicídio, não só a pobreza, que traz outras coisas, que traz também o estupro, que traz também problemas de violência doméstica. Então, é muito complicado a gente falar só de vetar, né? Então, a minha discussão é como é que a gente vai para uma educação, como a gente vai para políticas públicas mais amplas para poder restringir, né? Não só... E, enfim, é muita coisa e eu acho que a gente ainda não está preparado. A gente precisa evoluir muito mais. Sim, sim. É um debate, né, muito extenso, né? É porque a gente toma Coca-Cola, né, velho? A gente vai no dentista, aqui, tem uma café. Anestesia, né? Então, tem a sua finalidade cada substância dessa, né? Tem sua finalidade. O ser humano que utilizou para outras coisas. E como eu disse, as drogas fazem parte de grandes convenções da sociedade. Você vai na rave, tá lá aquela balinha mágica lá pra você tomar, né? E ficar curtindo. Só fala que não vicia, mas vai saber os males que traz posteriormente. Mas é um grande debate. Não sei se algum dia chegamos a um consenso sobre isso, como nos países desenvolvidos, né? Mas foi só uma questão pela dualidade do trabalho que vocês representam. Sim. Maravilha. Certo. Bom, sei que acho que cada um ainda de vocês ainda tem planos, sonhos, né? E o que vocês ainda planejam e o sonho que vocês têm ainda para a ONG de vocês ainda? Onde vocês querem chegar, o que vocês querem alcançar ainda, né? Com esse trabalho importante através da ONG. Bom, o Rebo, a gente tem a sede em Manaus, então a gente quer fortalecer essa sede. Então, trazer não só o absorvente, mas a gente também quer trazer a primeira calcinha, que ainda não tem, no norte, produzida por costureiras locais. Então, a gente quer produzir e chegar na calcinha e também chegar em outros projetos alinhados à educação. Então, a gente quer crescer, quer fazer mais projetos que tenham aqueles pilares que eu comentei, principalmente do empreendedorismo, para sair dessa zona de vulnerabilidade e também com educação e sustentabilidade, né? Que já entendeu e eu vou falar de novo sempre da sustentabilidade. Então, eu acho que a gente quer muito fortalecer e continuar nos estados. A gente já passou por 5 estados, então a gente quer fortalecer muito o Nordeste também, não só Manaus, mas é um trabalho que envolve, né, estar em muitas localidades, então a gente precisa de muito apoio, né? Como eu comentei aqui, do apoio financeiro, e esse é o sonho. Então, o sonho é fortalecer Manaus e essas regiões do Nordeste. Maravilha. E você, Alexandra? Então, o nosso projeto, como eu citei aqui, é atender a comunidade do Sapé de ponta a ponta, né? Então, conseguir atender ela não somente com a cesta básica, né? Acho que 200, 300 cestas é um número até que razoável por mês para quem também é novo no social. Mas nós queremos capacitar. Eu falei para você, hoje a gente tem um espaço. E esse espaço, esse mês, começou a ter um funcionamento. Com uma psicóloga, trazer capacitação para que a pessoa venha entender que ela não precisa viver só daquela cesta básica. Ela pode muito mais. E uma das coisas que mudou bastante, pelo menos a minha visão como gestora, foi a palestra de vocês. Teve lá em Ribeirão, não é? Foi. Eu fui. E na premiação, eu não fui para ser premiada, eu fui para realmente entender um pouquinho, para entender o terceiro setor, né? Que até então eu não entendia muito e foi uma coisa que injetou aquela coragem, né? Eu falei, não, eu preciso aprender mais. E no meio da premiação, nenhuma ONG da Zona Oeste foi premiada. Não tinha nenhuma ONG da Zona Oeste, Zona Leste, nenhuma. E aquilo ali, eu falei, quando a gente chegou, que eu fui com a moça que abastece a minha farmácia, eu falei, nós precisamos, na próxima, ser premiados, ou reconhecidos em algum lugar. Eu falei, nós precisamos fazer barulho, porque como assim? Zona Oeste não tem uma ONG que
Aquela pela rua, pelo reino, né? Da Zona Não Oeste? é da Zona Oeste, não, ele é leste, se não me engano. Não, não é leste, Zona não. Sul, ele. Zona Sul. Ah. Nossa, que coisa interessante. É, Que interessante. Tá vendo, Wagner? Você não sabia disso, né, Wagner? Não sabia. Nunca tinha me Foi. atentado pra isso. Falei, Nenhuma gente, ONG da Zona Oeste? Nenhuma. E eu saí dali, eu falei, gente, eu olhei pra cara e falei, nenhuma ONG da Zona Oeste foi premiada, cara. Até do Rio de Janeiro tinha. E não Isso, tinha da ninguém. Bahia Online. Da Bahia. Online. Olha só. Não tinha ninguém da Zona Oeste. Isso é uma Aí falha eu muito grande. olhei, eu falei, não, foi aonde me deu aquele impulsionamento de me capacitar. Eu falei, não, eu preciso entender isso aqui, a gente precisa. Se eu sem nada faço. Eu acho meu trabalho incrível, gente. Eu sou a maior fã do Sim. meu trabalho. Sim, não tenho Entendi. dúvidas E nós disso. também, gostamos muito Nós desse Falei, trabalho. gente, falei, não, peraí, a gente. Como não, né? Falei, não, peraí, que a gente. E ser reconhecido. Hoje a nossa missão é ser reconhecido como uma ONG que faz a diferença. Nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas, né? Tirando da pobreza, tirando da vulnerabilidade, trazendo esperança e mudando rotas, né? Você tá assim, mas amanhã você vai estar de outra forma. Eu vou até te cortar, já é bom até falar, né? Eu acho que o nosso próximo prêmio, por uma coincidência do destino, será na Zona Oeste, né? Olha! Nossa! Ó, que Será na Zona Oeste! Barra Funda. É. Uau! Tá bem mais perto. Tá bem mais perto. Nosso próximo prêmio esse ano será lá. Olha. Vamos ver o que acontece aí, né? Vai ter surpresas, hein? Eita! Estamos de olho aí em vários trabalhos de várias ONGs, não só aqui de São Paulo, como do Brasil e também agora de Opa. Além Mar, lá em Portugal, né? É. Então, estamos olhando aí. Mas isso que você falou foi bem interessante, né? Eu não... E até pro nosso fazer- conhecimento É. também, né? que a gente Nossa, também- nunca não tinha me atentado a isso, porque tinha muita gente. Tinha muita gente, o auditório estava lotado, as palestras foram incríveis. E como eu falei pra você, eu na realidade, eu e a Maíla saímos no intuito de assistir as palestras, né? De conhecer mais, tal. Foi esse intuito, mas eu tomei um choque. Foi um chamado. Falei, Foi gente, chamado. nenhuma. Falei, não tem ninguém na Zona Agora Oeste sou aqui. eu, né? E agora vai ser eu. Peraí que essa onda vai ser Arrasou. reconhecida. Ótimo, ótimo. É, a nossa mentora, Dona Rosa, que deu a palestra lá aquele Sim. dia, né? É, por conta dela que estamos aqui hoje também, né, Emerson? Pela consultoria Graças a Deus, Alba. né? E lembrando, né, que está fazendo 49 anos. 49 anos ajudando diversas instituições e empresários em arrecadação de víveres, abertura de novas oportunidades, tanto aqui no Brasil como no exterior. Então, mais uma vez lembrando, parabéns à consultoria Alba por 49 anos de existência. Não é fácil, né? Quase meio século aí nesse trabalho que é árduo, né? Que não é fácil. É verdade. Bom, meninas, o papo tá muito bom, né, Wagner? Mas pelo horário a gente vai ter que estar encerrando esse podcast de hoje. E de antemão já agradeço o privilégio de conhecê-las pessoalmente, tá? E parabenizo esse excelente trabalho, né? Que quem trabalha no setor, acho que é mais que um ser humano, né? Uma pessoa que vai além disso, né? Porque não é fácil. E aí vocês também falem, deixem o contato de vocês, né? Nas redes sociais, no WhatsApp, tá? Então, deixa aí para que as pessoas vejam e juntos vocês possam também ter mais captação de recursos. Né? Bom, então já vou pedir aqui para seguir o Rebu. É @Instituto Rebu no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Só o nosso site, que é só Rebu, com 2 Bs e U. E aí eu também já fico chamado, né? Quem quiser contribuir, doar material, né? A gente tem um tecido aqui que é o impermeável, que ele é um pouquinho mais caro, né? Porque isso aqui é tecnologia, não é só pano. Quanto é que custa cada um desse? Esse aqui, ele depende do tamanho, né? Um normal, ele tá, que eu falo normal, fluxo moderado, que a gente chama. Ele tá 20 e os 25 é o intenso. Só que a gente não vende como Rebu. A gente incentiva essas 70 pessoas que foram capacitadas a venderem, comprarem delas, né? Então a gente indica, porque o nosso trabalho é empoderar quem está em situação de vulnerabilidade E dura social. quanto tempo mesmo? 3 anos. 3 anos. Enquanto um pacotinho hoje está em média aí de 5 e do noturno 8 a 10 reais, né? Então, fique com Deus, né? Hoje e sempre, e continue nessa batalha maravilhosa.